Então nós vamos acalmando nossos corações, nos desligando de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia, expandindo as nossas auras e vamos sentindo a presença dos guardiões ao nosso lado. Eles vão harmonizando o nosso lar, fazendo uma completa limpeza nos nossos sistemas energéticos. Os veludos se colocam no lado externo do nosso lar, impedindo que espíritos menos esclarecidos na luz venham a perturbar o nosso encontro desta noite. Vamos sentindo o nosso coração expandindo cada vez mais. E vamos nos confraternizando com o nosso espírito protetor. Este nosso amigo que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, protegendo-nos, orientando-nos em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos nos ligando aos mentores do Pingo de Luz. Ruiz, Sete Flechas, Zé, Maria do Rosário, Rosália, Lua, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, todos esses nossos irmãos que estão sempre apostos a nos ajudar. Nós vamos nos ligando a outras fraternidades que trabalharão na assistência e nos identificamos com todos esses nossos irmãos dizendo a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E todos juntos, sentindo esta elevação que nos envolve agora, vamos chegando até Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que nos recebe de braços abertos, nos acolhe em seu coração e nos leva até Jesus. À frente do Mestre, nós agradecemos pelos seus ensinamentos e por todos os exemplos que ele nos deixou. Pedimos ao Mestre que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender esses ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. O Mestre nos leva agora à frente de Deus. Nos colocamos humildemente à sua frente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que nos fortaleça e nos dê sabedoria para vencermos os desafios que se apresentam em nossa vida. Pedimos ao Pai que aceite de nós a nossa prece e fortalece a nossa ligação com Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um encontro repleto de novos aprendizados, um encontro que nos leve ao autoconhecimento e que nos permita olhar à frente e descobrir novos caminhos. Graças a Deus e graças a Jesus. Todas bem? Tudo bem. Então tá bom. Nós vamos hoje, na página de hoje, falar de alguma coisa que às vezes a gente toca no assunto, mas a gente ainda é muito pequenino para compreender a extensão do que é isso. Vocês ficaram curiosos agora, né? Curiosas. Sim. Então vamos lá. O título da página de hoje é Amor Maior, do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera a recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de seguir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Quem falou isso foi Jesus. Nesse diálogo com Pedro, Jesus fala de um amor verdadeiro e sincero, o que nos permite a conclusão de que existe também um pseudo-amor. O amor verdadeiro é o amor incondicional, isto é, o amor que não faz exigências para amar, que não pede troca, que não espera a recompensa. É o amor na sua acepção mais genuína e elevada, chamado pelos antigos filósofos gregos de amor ágape. Já o amor que faz exigências, que cobra retorno, que espera o troco do que foi dado, que deseja a posse do objeto de seu desejo, é um pseudo-amor. Tem mais a afeição do egoísmo, pois exige algo para si como pagamento do que foi dado. É o amor na sua forma mais rudimentar, chamado pelos gregos de eros. É mais paixão do que propriamente amor. O amor ágape não aprisiona. Respira no clima de paz e bondade. Seu único propósito é fazer feliz o ser amado, sem dar nada, sem nada esperar em troca, pois o simples fato de amar já é o seu maior deleite. Jesus afirmou que há mais felicidade em dar do que em receber. Segundo Hermógenes, a felicidade, que é o amor, é o que mais devemos pensar, querer e criar para o outro. Acredito que esse nível de amor se alcança quando, primeiramente, sentimos que é assim que Deus nos ama, e a partir de então, nutrimos por nós mesmos esse amor pleno. Uma vez abastecidos, sem carências e demandas, podemos oferecer ao outro o amor que transborda no nosso ser, pois queremos vê-lo feliz. E só isso já nos basta. Só isso já nos faz felizes. Em regra, o egoísta não consegue amar, porque ele não tem esse sentimento nem para dar a si mesmo, não tem esse sentimento nem para dar a si mesmo. Por isso, espera recebê-lo do outro, numa posição ainda infantil e imatura. E quando ele está na iminência de se envolver amorosamente, quando então percebe que terá que se doar, ele esfria, cai fora, porque amar é se oferecer ao outro, sem nada esperar em troca. O que é inconcebível para o egocêntrico, essencialmente individualista e de mãos fechadas para o amor. Eu creio que essa seja a radiografia espiritual da humanidade, e é claro que estou incluído nela, o que explica a grande maioria dos nossos problemas individuais e coletivos.
Como somos seres insuficientes, ninguém basta a si mesmo. Precisamos do amor do outro. Sentir-se amado é vital para a nossa saúde emocional. Mas aí é que está a raiz do nosso problema. Todos querem ser amados, porém, poucos estão dispostos a amar. É por isso que a conta não fecha. Para amar, é preciso sair de si mesmo em direção ao outro. Somente isso é capaz de gerar a felicidade interior. Uma vida autocentrada demais, preocupada apenas consigo mesmo, gera tédio, vazio interior, solidão. O grupo musical J Quest tem uma música chamada Amor Maior, em cuja letra vamos identificar alguém que está cansado de ficar só, o egocêntrico. Por mais que esteja rodeado de pessoas, sempre está só, porque ele não se permite entrar na vida do outro. E que, por isso, reconhece que precisa de um amor maior, de um amor maior que eu, isto é, um amor que não seja eros, um amor menor. A música ainda diz que é preciso amar direito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, de dentro para fora, amor que eu desconheço. Para que a gente se motive a encontrar esse amor maior, esse amor ágape, vou contar a você uma história ocorrida com Buda, adaptada com as minhas palavras. Certo dia, Buda estava meditando juntamente com seus discípulos, quando uma cortesã se aproximou dele. Tão logo ela viu a face celestial de Buda, apaixonou-se e, no êxtase de um amor incontrolável, correu em sua direção, de braços abertos, estreitando seu peito junto a Buda, beijando-o e declamando o seu amor. Os discípulos ficaram perplexos ao ouvir Buda dizer à cortesã: Querida, eu também te amo, mas não me toques agora. Um dia irei te tocar, mas agora não. Como Buda poderia ter dito aquilo, se eles e o próprio Buda tinham feito voto de celibato e de renúncia ao amor carnal? Os discípulos estavam chocados com as palavras do mestre, acreditando que Buda estaria apaixonado pela cortesã. Anos se passaram e um dia Buda avisou que ele deveria se encontrar com sua amada, a cortesã, pois ela o chamava e ele deveria cumprir a promessa feita. Buda foi ao encontro da cortesã e os discípulos o seguiram. Chegaram ao mesmo local onde haviam se encontrado na primeira vez. Lá estava a cortesã. E o que viram? O formoso corpo da cortesã estendido no chão, coberto de pústulas putrefatas e mal cheirosas. E Buda colocou o corpo da cortesã em seu colo e sussurrou-lhe ao ouvido: Querida, vim para te provar o meu amor e cumprir a promessa de tocar-te. Esperei um longo tempo para demonstrar o meu amor sincero, pois amo-te quando ninguém mais te ama. Toco-te quando os falsos amigos não mais te querem tocar. Dizendo isso, Buda curou a cortesã e convidou-a a se juntar à sua família de discípulos. Vocês compreenderam porque eu falava de uma coisa que a gente vem falando há algum tempo, né? Que nós ainda não conseguimos ter o amor verdadeiro aqui nessa encarnação? Verdade. Legal essa história, né? Legal essa página, né? Que foi, Juliana? 100% verdade. É. Em todos os quesitos que você foi lendo, fui pensando, falei, meu Deus. Como estamos longe, né? Como sou tola. Bom, a página ele fala de algumas coisas, né? alguns conceitos. Né? Primeiro do amor, amor ágape, né? Que é o amor verdadeiro. Né? E uma coisa que ele fala lá é uma coisa que
Às vezes a gente pensa que tem, mas na verdade a gente não tem, né? Que é o amor incondicional, que tem na renúncia e na doação sua essência. A gente não consegue fazer isso. Sempre lá no fundo tem pelo menos um Quero tiquinho de alguma orgulho coisa e de em troca. egoísmo. Até Sempre. vou falar de mim, até para os filhos. Principalmente para os filhos, né? É, você quer alguma coisa, eu faço, mas eu preciso ter a contrapartida. Quando a É, gente educa, mesmo- muitas vezes a gente está mais preocupado em que os outros vão pensar vendo meus filhos fazendo isso do que na própria educação do filho, né? Na verdade, algumas vezes acontece isso, né? Então, o amor ágape não faz exigências, não pede troca e não espera recompensa. Seu único propósito é a felicidade do ser amado. E os simples atos de amar já é o seu maior deleite. E aí Jesus fala, né, que há mais felicidade em dar do que em receber. Né? Isso é verdadeiro. E também fala sobre o amor eros, né, que é o pseudo-amor. Esse é o nosso. Aqui a gente se enxerga totalmente, né? É o amor rudimentar, egoísta e imaturo, que exige algo para si em troca do que foi dado. Ele busca a posse e cobra o retorno, revelando uma carência e um foco individualista. E é isso mesmo, né? A gente é carente, né? A gente quer receber de volta porque a gente é extremamente carente. E aí, se a gente presta atenção no texto, né? A gente vê que a raiz do problema é que o egoísta não consegue amar o próximo porque, primeiramente, não nutre esse amor pleno por si mesmo. Isso é verdade, né? Quantas É, vezes a gente não se condena, não se culpa? Isso significa que a gente não nutre esse amor pleno por nós mesmos, né? Assim, o egoísta ele espera receber dos outros o amor que lhe falta. Olha aí. Por isso que a gente pede, a gente sempre quer alguma coisa em troca quando a gente ama alguém, né? A humanidade, em regra, quer ser amada, mas poucos estão dispostos a amar incondicionalmente, né? E aí, se a gente quer ser amado, mas, né, a gente que eu quero dizer é a humanidade, né? Mas poucos querem amar na mesma intensidade, da onde que vai sair o resto desse amor, né? Tá faltando alguma coisa aí, né? a conta não fecha, né? Não, não fecha mesmo. E qual que é a chave para essa nossa transformação? O que a gente precisa fazer? Então, para encontrar esse amor maior, o ágape, e a felicidade interior, a gente precisa sair de nós mesmos em direção ao outro, superando a vida autocentrada que gera tédio e vazio. Quanto mais egoísta a gente mais esse vazio a gente sente, mais solidão a gente sente, porque as pessoas acabam se afastando da gente, né? Então, é claro que tudo isso a gente não pode imaginar como sem os extremos, né? A gente está no meio do caminho, né? E dependendo da situação, a gente está mais para um lado ou mais para o outro, né? Mas a coisa que eu achei legal foi a lição do Buda também, né? Porque quando ele fala, né, da cortesã lá deitada, cheia de ferida, no final das contas a gente pode comparar isso com com a nossa vida, com os nossos erros, né? Quando a gente comete um erro grave, não é a mesma coisa, não acontece a mesma coisa com a gente. As pessoas se afastam da gente e a gente querendo ser acolhido de alguma forma, as pessoas se afastam. Então dá no mesmo. Então a gente pode fazer tanto a comparação do exemplo de Buda com o corpo físico, como o nosso estado emocional, como a nossa vida moral também. Né? Mas deixa de falar. Vamos passar às nossas perguntas? Ai, ai, ai. Ah, Lá vem. Agora vamos lá lá. vem. Ah. Vamos lá.
O bom é que a Solange já levantou a mão 5 vezes, então as próximas 5 Não, é ela vai assim, ó, responder, Juliana, é assim, ó, de nervoso, ó. né, Olha, Renata? só pra gente se conhecer Caprichou isso. hoje, hein? Tá com o cara que caprichou nas perguntas. Então vamos Passou lá. dias. Primeira pergunta. Você consegue amar a si mesmo com o mesmo amor incondicional, o ágape, que busca receber dos outros? Ó, não é o que amor que você ama o outro, mas o que você espera receber do outro. Nenhum dos dois. Ó, é só, primeiro, né, pensa nas autocríticas, né? Se você é duro consigo mesmo, é, ou é mais duro consigo mesmo do que seria com um amigo, né? Você consegue amar a si mesmo com o mesmo amor incondicional que busca receber dos outros? Por que será que a gente é assim? Eu falo por mim, eu me cobro. Mas de novo, Renata, você errou. Renata, como você não viu isso, não prestou atenção? Aí fica aquela coisa martelando, né? Aí depois é uma autocobrança, né? Mas por que a gente é assim? Porque a gente quer a perfeição, porque eu quero a perfeição, porque acho que vou dar conta de tudo. É, eu penso também que é falta de aceitação de quem eu sou hoje, quem eu sou, minha versão hoje, né? Eu não aceito muitas vezes. A questão toda, no meu ponto de vista, é que durante a nossa vida a gente coloca tantas máscaras, tantas coisas para esconder o que nós somos, e quando a gente erra ou quando acontece alguma coisa, dá para ver um pouquinho daquilo que tem embaixo dessas máscaras, né? E a gente não gosta do que vê. Então a gente não se aceita do jeito que a gente é, né? Nossas as minhas sombras. A gente fica contente quando dá certo. Quando eu erro, já foi É. pior. Já foi de cobrar mais, de exigir mais, de brigar comigo mesma. Mas às vezes eu percebo por que eu estou tão incomodada com uma coisa. Mas com alguma coisa que eu falei, que eu esqueci, que eu deixei de fazer, que eu não parei para reparar naquela situação, né? E aí vem uma autocobrança mesmo, não aceita, né? Assim, quando a gente fala de a gente amar a si mesmo, né? No final das contas a gente quer, a gente está falando também de acolher a si mesmo, né? E acolher a si mesmo é a gente reconhecer que a gente é filho de Deus. Se a gente é filho de Deus, nós temos Deus dentro de nós. Nós somos deuses, pelo menos um pedacinho dele. Mas a gente não deixa que esse Deus saia de dentro de nós para fora, porque a gente, ao longo das encarnações, nós passamos por desafios que fez com que a gente se fechasse, né? E agora nós estamos vivendo a época onde que a gente precisa se abrir, porque o planeta de expiações e provas está ficando para trás, né? E o de regeneração está vindo aí. E no de regeneração, não podemos ter mais essa ímpeto de autodefesa por alguma coisa que não precisa de defesa nenhuma. Toda vez que a gente atua com autodefesa, a gente está atacando alguém. Não é verdade? Eu vou falar agora de mim. Você está Bom, falando, eu fiquei ouvindo tudo isso e da autodefesa, do atacando. Eu passei muito tempo da minha vida que eu não lembro. Que assim, a gente sabia que existia um Deus, a gente sabe que existe Deus, mas esse Deus estava muito longe de mim, muito tempo da minha vida. Eu só vim me aproximar dele agora, mais recentemente, que eu estou próximo.
todo tempo para trás, eu sabia que ele existia, eu confiava que ele existia, mas eu não sentia, não achava. Como é que eu vou colocar? Ele estava muito distante de mim. E aí eu vivia no ataque, na defesa. E ele escreveu uma coisa aí que eu já falei para vocês, e não sei se por defesa, acredito até que por defesa. Eu falava isso para os meus pais. Eu me basto, porque eu já tinha sido tão machucada, tantas vezes, eu acho que eu já tinha colocado assim, eu não quero mais ninguém na minha vida. Então eu falei, não quero mais. Eu sou suficiente, se tiver que viver sozinho, eu vou viver sozinho. Eu falava muito isso. Ele falou agora essa frase e caiu em mim, era isso mesmo. E eu me vi muito nesse texto. Era É, autodefesa total. E eu atacava é, muitas pessoas. Eu era um furacão. Eu era um furacão insuportável. Insuportável. Não sei como as pessoas. Era difícil de me aguentar. Porque eu acho que é isso também, né? No decorrer de muitos anos, eu fui tendo, assim, acho que várias desilusões de tudo. Então, eu vivia nesse, como a Valéria também falava, na roda de Sansara. Né? Então, era uma constante, eu estava perdida mesmo, perdida. Até que eu me encontrei no Pingo. E aí fui me achando, me autoconhecendo, me acalmando, voltando para mim, assim, tentando me curar intimamente, né? É bem por aí. mas assim, né? Assim como a gente, conforme vai crescendo de criança até virar adulto, até virar velho, a gente vai dizendo que a gente vai amadurecendo com o tempo. É, quando a gente é mais jovem, principalmente na fase da adolescência para frente, até uns 30 anos, né? Até uns 25, vamos dizer, a gente é muito imaturo. Então, todos os nossos relacionamentos são bem egoístas, né? A gente está querendo, está buscando a felicidade para nós. Sim, E eu buscava no aí, outro. exatamente, mas só que busca no outro, não busca em si mesmo. E aí, como o Exatamente. outro também está buscando a felicidade, porque os nossos relacionamentos nessa idade é praticamente com pessoas na nossa idade, né? E aí, ambos estão procurando a felicidade no outro. Então, ambos esperam que o outro supra essa felicidade. E quando isso não acontece, dá as frustrações, dá as brigas, né? Aqui ele Sim. fala, né? A pessoa, quando começa a namorar, de repente descobre que tem que se doar para o outro. Assim, não quero me doar, eu quero receber do outro. Então não é amor verdadeiro, não é verdade? É. Tá bom. Deixa eu ver se Só se uma eu anotei alguma parte, outra. só uma Oi. parte, desculpa. Nessa parte que você falou que eu quero receber, eu não quero me doar, eu fazia o contrário, eu mais me doava do que recebia. Eu acho que, assim, naquela ânsia de querer que a pessoa ficasse comigo, eu esquecia de mim, eu me doava completamente, eu apagava a minha vida, era nula. Eu vivia a vida do outro. Totalmente errada, né? Então, mas, Totalmente. ó, vê bem o que ele fala, né? Queria receber. E no final das contas, o que você fazia não é. Desculpa, eu estou julgando aqui, vou falar da minha ponto de vista. Você queria ser amada, por isso que você se doava, não era É, isso? sim, com E aí, certeza, com aí certeza. o que acontece? Quando a gente faz isso, não existe o verdadeiro amor. E qualquer coisa que aconteça que quebre essa, essa ligação, vai fazer com que a gente fique frustrado. Poxa, eu me doei todo e não recebi nada, né? E aí você fala assim, Uhum, eu prefiro ficar sozinho, eu vou me bastar, né? Porque até agora só foi, né? Não voltou nada. Então é esse tipo de relação que esse texto está falando, né? Tudo bem? sim, Mas todo mundo é assim. tudo bem. Todo mundo é assim, viu, Solange? Todo mundo
passa por etapas da vida que é assim, né? Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Tem uns daqueles que são mais resolvidos de si, fazem, mas não é tanto. Tem outros que se anulam completamente por escolha, né? Isso demonstra a carência que tem cada um, né? Deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa. Amar-se não é egoísmo, mas sim estar abastecido para amar ao próximo sem carência e sem buscar no outro o que só Deus e o esforço próprio podem dar. Ó, só Deus, porque Deus ama incondicionalmente também, né? E o esforço próprio, ou seja, aquilo que você vai fazer por si mesmo, né? Pode dar. Do outro você não vai receber. Pelo menos não nesse momento que vive a Terra, né? Próxima pergunta. Em quais situações o seu amor ou doação por alguém se assemelha mais ao eros, aquele que cobra, que espera algo em troca, do que ao ágape, que se doa livremente? Ó, pense em um favor que você fez. Se a pessoa não agradeceu ou não retribuiu, você se sentiu magoado? Isso é um sinal de que houve uma expectativa de troca embutida na sua atitude de doação. A gente não pensa dessa forma, a gente não pensa nisso na hora que está acontecendo as coisas. Mas é verdade. Se a gente ficou chateado porque você fez alguma coisa por alguém e a pessoa nem deu bola, significa que você estava fazendo e esperava algum retorno. Aconteceu isso com vocês? Que, na verdade, sim, eu acho que, na verdade, você faz, até espera, mas muitas vezes, por exemplo, eu vou até falar assim, materialmente falando, muitas vezes, eu adoro dar presente. Muitas vezes eu dou presente mais para os outros do que ganho. Por exemplo, em festa de Natal, eu mais dou para todo mundo, né? E tudo bem, mas é um gosto, eu sou assim, é de mim. Mas eu acho que, na maioria das vezes, você acaba fazendo isso por um prazer de se doar para o outro. Esse você quer dar o seu melhor e acaba, infelizmente, esperando o retorno. Quer queira ou não, você acaba esperando um pouquinho desse retorno do que você dá. Eu vou contar uma experiência que eu vivi uma vez, né, que me chamou a atenção quando eu li esse texto. Me veio a minha lembrança, né, quando eu li esse texto. Uma vez eu estava andando na rua e passou um garoto e pediu dinheiro para comprar comida. Eu disse, dinheiro eu não vou dar, mas eu tenho uma maçã que eu posso dar para você. Eu peguei, tinha uma maçã na bolsa e dei para o garoto. Aí o garoto pegou e saiu andando. E eu fui andando também. Aí uma hora eu olhei para trás e o garoto jogou a maçã no lixo. Eu fiquei doido da vida. Fiquei doido da vida. Por que eu fiquei doido da vida? Eu não fiz a minha parte. Oi? Porque você acabou esperando que ele agisse como você imaginou. Como eu imaginei. Exato. É isso aí. Coisa simples. Mas que se você não... Sem isso que a gente está discutindo aqui, a gente não percebe que essa reação minha demonstra que o amor não era verdadeiro. Talvez eu tenha feito por pena, sei lá, por responsabilidade de fazer a caridade, né? Não, tem que fazer a caridade, né? Alguma coisa assim. Mas esperava alguma coisa em troca, ou pelo menos a aceitação da pessoa. Mas quando você dá por amor, você não se importa o que a pessoa vai fazer com aquilo. Não é verdade? Muito bem, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. O amor verdadeiro tem a renúncia como ponto de apoio, conforme Jesus ensinou. A atitude de esperar o troco
é um sinal de egoísmo sutil, o pseudo-amor, que precisamos identificar para buscar a autotransformação. Então, toda vez que a gente faz isso, por menor que seja, é aí que que a gente começa a perceber a profundidade que tá esse pseudo-amor enfronhado dentro de nós. E precisamos trabalhar isso, né? Se a gente achar que deve, é claro. Vamos para a terceira pergunta. Prontos? Qual foi a última vez que você saiu de si mesmo em direção ao outro, focando na felicidade dele, sem esperar absolutamente nada em troca? Qual foi a última vez que você fez isso? Eu tive uma situação, quando eu soube que eu ia operar, né? E eu estava com as cuidadoras do meu pai aqui em casa. E da noite pro dia eu tive que dispensá-las, né? E elas já sabiam de todo o problema e tal, mas eu tive que dispensar. Tipo assim, elas vieram numa sexta, trabalhava, e no sábado eu tive que comunicar que a partir do dia seguinte meu pai iria para uma casa de repouso para eu poder operar. E eu fiquei muito, assim, preocupada com a condição delas, sabe? Tipo assim, porque realmente é desagradável você ter uma certeza de receber o dinheiro, né? E o pagamento, e não iria receber. Aí eu falei para elas, olha, elas trabalharam 10 dias, nem 15 dias naquele mês. Eu falei, eu paguei integral, sabe? Que eu tinha Uhum. combinado com elas. Elas, não, imagina, dona Renata, não precisa. Não. Eu falei, não, eu faço questão. Porque eu me senti assim, eu fiz para ajudar, porque eu me coloquei no lugar delas, né? Era final Uhum. de ano, né? Tudo mais, aquela situação toda. Aí era algo que não, nem eu esperava, naquela mudança, né? Em 24 horas o negócio mudou tudo. E eu falei para elas, não, eu vou pagar integral. Aí as pessoas falaram, nossa, mas por que? Você é boba. Eu falei, não, gente, são pessoas que estavam mais de um ano trabalhando dentro da minha casa, cuidando do meu pai, na minha rotina aqui, né? Comendo com a gente, né? Convivendo com a gente, me ajudaram em muitos momentos também, sem ser obrigação delas, né, como profissionais, e eu tive esse ímpeto, sabe? E assim, eu não me arrependo até hoje. Várias pessoas falam, mas faltou dinheiro para você, faltou, né, isso é final de ano. Eu falei, não, gente, eu me coloquei no lugar delas. Como é que eu me sentiria? Chegar assim, mãe, tem um serviço, e mãe, ó, a partir de amanhã, tchau. E aí? Todo aquele meu planejamento, né, que eu tinha feito, né, de contas, de pagamento, mas como é que eu ia fazer? Então, sabe, eu me senti assim, eu falei, não, é o mínimo que eu podia fazer, né, dispensando elas muito rápido, e assim, é algo que fortaleceu tanto o vínculo, sabe? Inclusive, uma até se ofereceu para ficar comigo, ficou comigo no hospital uma noite, e ela não quis Ah, é. receber, sabe? Ela não quis receber, e assim, sempre que eu falo assim, quando o meu pai for voltar para casa, né, eu sei que eu posso contar com elas, né, de acordo com a disponibilidade de horário delas, assim, e é algo que foi do meu coração, sabe? E muita gente me criticou, a pessoa da minha família me criticou assim, não, imagina, você é boba. Eu falei, não, gente, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Pelo menos elas iam ter uma perda, mas elas não iam ter tanta perda assim, né? Eu tentei É. amenizar um pouquinho a situação. Minimizar Eu o vendo as problema, né? meninas falarem, o lado material. Se eu parar para pensar, lado material, eu já fiz, e sem pensar em receber, mas eu queria encontrar o lado emocional. Eu queria encontrar do amor incondicional. Aí eu estava pensando que o mais próximo disso é com os meus netos, porque os demais todos eu espero alguma coisa em troca. E aí eu fiquei pensando, mas eu acho que até deles, porque eu sou uma avó legal, eu quero brincar para eles terem um vínculo comigo, porque eles não convivem comigo. Isso é uma maneira de esperar, de querer É. algo em troca. Então,
Acho que não sobrou nada, nem os meus netos. Mas, gente, não se penalizem por isso, Não, porque não é assim uma penalização, mas é uma uma constatação, constatação. É, né? É, Mas é isso mesmo, porque a gente ainda não tem esse amor incondicional dentro de nós. A gente não tem. Lá no fundinho, às vezes, mas bem fundinho mesmo, sempre tem a gente esperando alguma coisa em troca. Sempre tem. é, Tá? Não é assim de, não, eu não penso nisso. Mas está lá. Está lá porque a gente é assim. A gente é assim. Né? Infelizmente é, sabe? Eu não precisava dar maçã para o garoto lá. Mas eu dei porque eu senti vontade de dar, né? Mas, poxa, lá no fundo eu queria que ele se sentisse né? agradecido. Na realidade, eu me senti Comesse, enganado. saciasse a fome dele. No final das contas, eu me senti enganado. E, sabe, quantas vezes Jesus não se sentiu enganado? Quantas, principalmente por Judas, né? Quantas vezes ele não se sentiu maltratado? Não se sentiu, não. Quantas vezes ele não foi enganado? Quantas vezes ele não foi maltratado? E ele continuava tendo amor, né? Esse sim é o é. amor incondicional. Sabe, vocês estão falando assim, e é algo que eu escuto muito, né? Como eu trabalho com idosos, eu escuto muito algumas queixas dele assim, nossa, mas eu fiz tanto pelo meu filho, me dediquei tanto, abri mão disso, mas, olha, tá vendo? Agora me colocaram num asilo, né? Tem essas queixas, né? Ou aquele um ditado que a gente costuma ouvir, né? Uma mãe é para 10 filhos. 10 filhos não é para uma mãe, não é? Mais ou menos, né? Exatamente Uma mãe isso. cuida de 10 e 10 não cuida de uma. Exatamente, né? E às vezes a gente vê assim, 10 filhos, tudo se degladiando porque ninguém quer cuidar e não, ou não tem condições de cuidar, enfim, né? Não cabe a gente a julgar, mas é muito comum vir essa fala, sabe? Já com uma idade um pouco mais avançada, que as pessoas vão ficando dependentes e precisando de ajuda, né? E aí já tem um outro o olhar da vida, né? E aí traz É. realmente, aí você vê quando eu falo assim, às vezes essa gotinha lá no fundinho, assim, aí vem, né? Vem, poxa, né? Fiz tanto para acabar assim, para me sentir sozinho, para não ter o que eu esperava dos meus filhos, enfim, é muito comum essa queixa. Agora, assim, né, como, como a gente pode perceber se realmente a gente tem esse amor próximo do amor maior, né? É só pensar naquilo que a gente fez, né, achando que era uma, uma caridade completamente altruísta, né? E pensar, se essa pessoa a quem eu ajudei no futuro me procurar não, cruzar comigo de novo na minha vida e fizer algo que eu não gosto, eu vou pensar naquilo que eu ajudei a pessoa? Com certeza vamos. E aí a gente vai Provavelmente. pensar, pô, eu ajudei essa pessoa, pronto, tá aí. Esperei alguma coisa em troca. A gente é assim, gente. Não se preocupa, Nem que não. não Não. seja no momento, né? Pode ser anos depois, né, Kate? É. Né? Então. Pode ser anos É, depois. Aí, se eu precisar e não tiver a mão estendida. então. Então, se acontece. E assim, gente, é para que a gente olhe para nós e tire, né, as máscaras, né? Para a gente saber que a gente realmente é assim. Não dá para ser diferente nesse planeta. Porque aqui dentro, nesse planeta, só tem gente que encarna que é assim. Então, não podemos querer ser diferente do que o planeta foi projetado para ser nesse momento, né? Então, nós somos assim. Se assumirmos que nós somos assim, quando acontecer, a gente tem que acolher a nós mesmos e falar assim: puxa vida, não é mesmo que o Zé Carlos de Luca tinha razão? Eu achei que eu não era assim, mas eu sou, né?
Se acolher, falar assim, eu vou me transformar, vou me acolher também. Vamos lá. Você utiliza suas palavras e pensamentos para nutrir o seu amor próprio e o perdão ou para se diminuir e se condenar? Vou falar de novo que eu dei uma engasgada aqui. Você utiliza suas palavras e pensamentos para nutrir o seu amor próprio e o perdão ou para se diminuir e se condenar? O que você pensa sobre si mesmo quando você comete um erro? O seu Condeno. tropeço. O seu tropeço. Por que foi fazer isso errado, né? Sabe que não é para fazer, sabe que não é o certo, por que que fez? Uma pergunta que a gente deveria fazer para a gente mesmo, nesse momento, né? As, as nossas palavras para a gente mesmo, palavras e pensamentos para nós mesmos, são de acolhimento e paciência ou condenação e autocrítica? Então, quando a gente cometer um erro, quando passar por uma situação que não foi legal com a gente fazer essa pergunta para nós mesmos: o que eu estou sentindo por mim é acolhimento ou condenação? Porque se for condenação, está errado, é falta de amor. Se for acolhimento, nós estamos no caminho certo. Né? Como é que vocês pensam isso? Vocês se acolhem ou se condenam? Acho que depende da situação. Tem momentos que eu me acolho agora e tem momentos que eu me condeno. Eu acho Mas que o acolhimento, só um pouquinho, Juliana. O acolhimento ah, não tem, eu não tô me sentindo mal, porque essa pessoa faz também comigo. É assim? Ah, Porque eu aí estou não me é, esforçando. Eu estou me esforçando para isso. Estou me porque aí não esforçando. seria autoacolhimento, seria uma grande vingança, né? Ah, Fala, Juliana. com relação a isso, eu acho que quanto mais eu fui tendo conhecimento, teve uma fase que eu tive uma falsa melhora, uma falsa. A máscara foi colocada, né? Então, quando ela cai em algum momento, isso me frustra muito. Aí eu me condeno. Aí que eu deveria me acolher, eu penso assim: não, eu sei que está errado, eu deveria ter feito diferente. Eu estou aqui para aprender, então eu me condeno. É, e se a gente, nesse momento, a gente pensasse assim: olha como eu já cresci. Hoje eu enxergo esse meu defeito. Que oportunidade boa para ser diferente. Não é isso que a gente deveria pensar? Deveria, né? Deveria ser assim. Porque se condenar, se chicotear quando faz alguma coisa errada, não vai mudar o que aconteceu, mas vai tornar mais pesado. Não é verdade? Então, quando alguma coisa, sabe, que não saiu da forma como deveria ser, e a gente começa a pensar, né, ter esses pensamentos, sentimentos negativos com relação a gente, fala assim: olha só, antigamente eu não enxergava esse tipo de coisa. Eu já dei alguns passos. Agora eu enxergo. E eu posso agora, com essa oportunidade de estar enxergando esses problemas, trabalhar isso dentro de mim de alguma forma. A gente não sabe nem exatamente o que fazer, mas a gente já está enxergando, sabe? Com o tempo, isso é a gente verdade. vai diminuir, a gente vai diminuir a quantidade de vezes que a gente comete esses erros. Isso é se acolher, entendeu? Se acolher não é você falar assim: eu sou assim mesmo, então que se dane o resto. Não, é se olhar e falar assim, perceber que nesse momento eu já percebo as coisas ruins que eu faço. Porque antigamente eu fazia e nem percebia.
sabe? Para mim, eu achava que aquilo era certo. Hoje eu já sei que é errado, percebo como eu estou fazendo e já percebo que eu estou fazendo menos, porque somente nos momentos onde que a pressão está muito elevada é que a gente escorrega. Quando a coisa é mais leve, a gente já lembra de Jesus, dos ensinamentos dele e fala assim, não, peraí, eu não posso agir dessa forma. Então nós estamos melhorando, sabe? A gente não consegue dar passos maiores do que a nossa perna. Então a gente olha para nossas pernas de anãozinho ainda e fala assim, não, eu tenho que andar conforme eu consigo andar. Não adianta exigir mais de mim. Não adianta. E eu estou feliz porque eu estou enxergando isso. Tudo bem? Você ia falar alguma coisa, Juliana? Não, eu ia dar um exemplo, mas acho que a gente já falou bastante no. Tá bom. Fica por aí mesmo, né? Deixa na minha cabeça. É o passo conforme a perna, né? É. Né? Querendo dar Imagina. muita passada, vai cair. Imagina o João do pulo. Pulou com 3 passos, pulou 18 metros, né? A gente com 3 passos dá 2,5 metros é muito, né? Ele pode. Ele já estava na condição de fazer aquilo, a gente não. E tá tudo certo, sabe? Vamos lá, quinta pergunta. Quando você recebe uma crítica, mesmo construtiva, o pessoal já se arrepiou agora, eu vi aí. Seu primeiro pensamento é de defesa, de sentir-se ferido ou de gratidão pela oportunidade de autoanálise? Acho que o primeiro que vem é a autodefesa. Com Aí depois você certeza. começa a analisar, aí você começa, nossa, que bom que me alertou. Mas até chegar na gratidão é um processo. Demora um pouquinho. Isso quando a gente não responde na hora para a pessoa, né? É. Porque a gente fica se sentindo, né, menosprezado às vezes, né, com a crítica, né, e guarda aquilo dentro da gente. Mas às vezes a Muitas coisa é vezes tão forte agora, na hora. muitas Vai vezes ser agora eu respondo somente com o olhar. Com o olhar falado. Eu não aquele falo nada, mas o Olhar meu olhar que já está fuzila falando do tudo. Superman. olhar de raio laser, zzz, corta a pessoa pelo meio. Agora eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão rir, mas não tem problema. Eu tenho uma Juliana, tá tudo manicure, em casa aqui, Juliana, estamos em casa. eu Só tenho nós uma manicure. e o pessoal que assiste o YouTube. Nossa, é mesmo. Melhor não. Deixa pra lá. Mas não Ai, O sabem quem que é a O gente. Sérgio Dita. Não sabem quem que é a gente, né? Sabem só é. os nomes, mas eu vou começar a chamar você de Marquita, tá bom? Não, mas vou falar que é coisa minha. É, ela já vem na minha casa há mais de 7 anos, e praticamente toda semana. Ela tinha uma vida bem desregrada, bebia, e não é novinha mais, e ela foi se transformando. Ela começou a frequentar o catolicismo e no carismático, e ela foi se transformando, e ela realmente se transformou, porque é notável, assim, a forma com que ela se coloca. Ela chegava em casa, eu começava a bocejar, 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 e era uma coisa assim que enquanto eu não limpava o ambiente, não parava. E sábado ela veio aqui em casa e ela começou a bocejar, bocejar, bocejar. Ela falou assim: Nossa, quem diria, hein? Eu te limpando. Eu falei: Quem disse? A gente pode estar juntas, unidas. Ai, que sentimento besta o meu, né? Eu devia ter ficado com gratidão. Nossa, que bom que ela está me limpando. Eu falei: Mas como? É. É, Ai, mas é bem por aí.
na realidade, né, a tendência do nosso ego é ver a crítica como um ataque, né? Não é verdade? A pessoa, quando critica, parece que a gente tá sendo atacado, né? O amor verdadeiro, ele busca a autotransformação. Então, quando a gente tem um amor verdadeiro, a gente está na busca da autotransformação. E vê cada desafio como uma chance de melhorar. Não é verdade? Isso quando a gente tem o amor verdadeiro, tá? Então, quando a gente é confrontado, a gente percebe o quanto está próximo do amor verdadeiro ou do pseudo-amor quando a gente vê qual que é a reação que a gente tem quando é criticado, né? Porque a crítica, ela sempre ensina para a gente. Se a pessoa está criticando a gente por uma coisa boa que a gente fez, a gente vai aprender a não dar ouvido para as críticas que não nos fazem crescer. Então, mesmo a crítica ruim, ela passa a ser boa se a gente aprende a ver o que tem de bom nela. Mas isso só depende da gente. Só depende da gente. Só depende da gente tomar essa decisão e procurar o aprendizado em tudo aquilo que a gente vê. Tudo aquilo que acontece conosco, né? As pessoas têm a opinião delas, assim como nós temos a nossa. E a opinião delas é importante para nós, para a gente poder se situar, né? Se a gente está indo para o caminho certo, errado, ou se é quer ou mesmo aprender a raciocinar em cima das opiniões, das críticas, para a gente compreender se está no caminho certo ou errado, para a gente aprender a tomar decisões certas na nossa vida, né? Outra pergunta aqui. Qual é a sua reação quando percebe a necessidade de doar-se, tempo, esforço, renúncia, em um relacionamento, como o egocêntrico descrito no texto que esfria e cai fora? Como que a gente é nesse momento? Vocês entenderam a pergunta? Lá no texto descreve o egoísta que se retrai diante da necessidade de se entregar. E a gente faz isso? Não adianta você falar que é naquele momento, né, que você está sem fazer nada em casa e alguém te pede alguma coisa, ou alguém precisa de alguma coisa. A Valéria está perguntando. Valéria pediu para explicar. Explicar, tá bom. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. De repente surge uma necessidade de ajudar alguém, se doar completamente de alguém sem esperar nada em troca, o verdadeiro amor, né? Como que a gente reage nessa necessidade? A gente reage conforme o egocêntrico, né, lá do texto, que esfria, né, ou cai fora daquela oportunidade. A gente, nesse momento, a gente não pode pensar naquele momento que a gente está em casa sem fazer nada e a oportunidade aparece. A gente tem que ver no momento em que... Eu vou dar um exemplo do que eu quero falar, que acho que é mais fácil. Aquela passagem de Jesus do óbolo da viúva. Vocês se lembram dela? Jesus estava lá em frente à fonte, lá onde que as pessoas depositavam lá as doações. Aí passou um cara cheio da grana, jogou 20 moedas lá, né? E aí, de repente, logo em seguida, passa uma velhinha que pega e põe uma moeda só. Aí ele pergunta para os discípulos, quem foi que doou mais? Aí todo mundo fala, o rico, né, que doou 10 moedas. Ele falou assim, não, o rico doou daquilo que sobrava. Já a velhinha doou tudo que ela tinha, então quem doou mais foi a velhinha. Então, quando a gente fala nesses momentos de doação, a gente abdicar de alguma coisa nossa em favor do próximo. Porque quando a gente não abdica, a gente não está, no final das contas, fazendo
a caridade como Jesus prega. Porque a gente está doando daquilo que a gente tem de sobra, não é verdade? Imagina, Entendi. você entendeu? Então, quando essa Entendi. pergunta aqui, qual que é a sua reação, é nesse momento, entendeu? Como é que vocês se sentem? Como é que vocês reagem? Vocês esfriam? Cai fora? Entendeu? Essa aqui não precisa responder, é só para a gente pensar um pouquinho. Né? Vamos para outra. Como os ensinamentos de Jesus se manifestam nas suas atitudes mais desafiadoras com o próximo? Pessoal, nesse momento, vamos pensar na pessoa que mais te ofendeu ou magoou. O seu desejo atual é de justiça humana, que é a vingança sutil, né? Ou, você entendeu o que é vingança sutil aqui, né? Quando a gente fala assim que eu quero justiça para aquela pessoa, na realidade você quer vingança, né? Que aquela pessoa pague, né? Ou de perdão e oração por essa pessoa buscando a paz. A gente já chegou nessa situação? Aquela pessoa que nos ofendeu, nos magoou. Eu acho que eu consegui com meu ex-marido. Hum. É, a partir do momento que eu decidi perdoar e começar a orar por ele, a minha vida mudou e ele deixou de me fazer mal. No sentido assim, que quando eu pensava no que eu passei, meu coração até disparava. A partir do momento que eu realmente decidi perdoar e falar, olha, é um ser que precisa de ajuda, que precisa ser acolhido, que precisa encontrar o caminho dele. Ele não me fez mais mal. Eu posso encontrá-lo, que eu vou ser eu mesma. Então, eu acho que isso, nesse ponto, eu consegui. Eu não desejo mal para ele em nenhum momento. Só tem uma correção a fazer no que você falou. Ah, Né? Nesse momento que você perdoou, não é ele que deixou de fazer mal a você. É você que deixou de fazer mal a você mesmo. Porque ele não interferiu é, nisso daí. o sentimento eu deixei de ter. Então. Mas É. foi, mas foi uma obra sua e não dele. Uhum. Então não foi ele que deixou de fazer mal para você. Foi você que, mudando o seu sentimento, deixou de se sentir mal com aquilo. Isso, eu Entendeu? falei nesse sentido mesmo. Ele não Isso. mexia mais comigo. Uhum. Eu não deixava que tudo E viesse tudo que e aconteceu te retornasse. fizesse mal. É, Isso aí. é isso mesmo. Legal. Alguém mais? Então vamos passar para a próxima aqui. Vocês estão ficando quietos agora. O que você Vamos costuma com fazer soninho. para preencher? Oi? Eu tô ficando com sono. Eu acho que está dificultando essas perguntas aí. O Eu nível vou dar está uns, eu subindo, vou a dar uns régua está gritos aqui. subindo. Eu vou dar uns gritos aqui, então. O que você costuma fazer para preencher o vazio interior e a solidão? Esses métodos são eficazes ou a felicidade está, de fato, mais em dar do que em receber, como Jesus afirmou? Aí, nesse momento, a gente tem que pensar na alegria passageira de consumir ou de receber algo e alegria duradoura de servir. Vamos lá. Quando a gente recebe alguma coisa de alguém, né? Legal, a gente recebeu. Quanto tempo dura isso? Mas quando você faz por outro, quanto aquela satisfação de ter feito reside dentro do nosso coração? E quantas vezes que você fica pensando, né, no acolhimento de amor, por exemplo, que fala assim, já fez bem na sua vida? Você lembra de todas aquelas pessoas que você já ajudou sem receber nada em troca, sem esperar receber nada em troca, né? Ou pelo menos aparentemente sem esperar, né? Então, o que você costuma fazer para preencher o vazio interior e a solidão?
Nossa, eu estou escutando meu coração bater aqui. Pi, pi, pi. Deu até calor. Tá bom, vamos deixar que vocês pensem nisso daí, façam uma autorreflexão. Quando dizem, né, que é o melhor remédio para a depressão é você trabalhar pelo próximo, né? Então, você permite que a carência dite suas atitudes, pensamentos e palavras, tornando-o dependente da aprovação externa? Nossa, mas você caprichou mesmo, hein, Sérgio? Deixa... Eu Tá já permiti inspirado. mais. Puxa O que foi, vida. o que foi, Renata? Você caprichou, hein? Tá inspirado. Vocês percebem que todas essas perguntas que deixam a gente numa encruzilhada, vamos dizer assim, no contra a parede, elas demonstram como a gente não tem amor próprio, como a gente Exatamente. precisa trabalhar o amor pela gente mesmo. Não é para a gente falar assim, pô, o Sérgio só apontou o dedo para a gente. Não, não. É quanta oportunidade que eu tenho de, de passar a me amar mais. Porque só se amando mais é que a gente consegue passar por essas cruzilhadas e pegar o sentido correto da pista, né? Não é verdade? E até Vamos porque, lá. talvez, em algumas perguntas, a gente nem parou para pensar nisso. Não, Né? não Às vezes a parou. gente vai vivendo no automático, assim, opa, nem que a gente não tenha resposta, a gente não parou para pensar. Eu até sugiro, né? Porque como essas perguntas aqui, elas dão umas balançadas nas nossas máscaras e dá para sair um pouquinho daquela sombra que tem lá de baixo, né? Vale até a pena depois vocês pegarem no YouTube e repassar as perguntas e pensar com mais calma, sabe? Porque a gente aqui tem tempo para a gente conversar, nem sempre dá para a gente concluir alguma coisa, mas simplesmente levantar a cabeça. Nossa, estou escutando uns barulhos estranhos aqui, agora que eu percebi que está ventando. Então, a gente, sabe, voltar nessas perguntas e falar, e aí se questionar a respeito delas, né? Se questionar mais profundamente e tal, para a gente chegar a alguma conclusão. Vamos lá. Mas aí, a gente se torna dependente de aprovação externa? Muitas vezes, né? Até quando a gente, quem Pessoal, no nunca passou, se trabalho. sente rejeitado, né? Quando ele fala, É, fulano me rejeitou, você esperava tanto ser alguém por fulano e não é. é. Por causa de alguma coisa que você fez, né? Exatamente. Fez por caridade, sem o amor maior, é claro, né? Porque senão a gente não estava esperando a pessoa retornar para a gente, não é isso? E é assim mesmo, é assim mesmo. Vamos a outra pergunta aqui. O amor maior, que é o ágape, que você busca, estaria mais ligado a uma força externa ou ao despertar de uma capacidade latente e divina dentro de si? Agora pegou. Porque a gente procura esse amor maior pro lado de fora, né? Sim. Então, agora no caso, eu estou trabalhando para ter esse amor dentro de mim, entendeu? É É aquela isso aí. parte que eu falei. Que antes eu buscava no outro a minha felicidade, que ele me completasse, e era tudo outro para mim. Agora eu estou trabalhando essa parte comigo mesma. É. E uma forma de a gente sentir esse amor maior dentro da gente é reconhecendo o crescimento que a gente está tendo. Sabe? Ficar feliz com isso. Puxa, não sou perfeito, estou longe da perfeição. Para dizer a verdade, eu estou dando os primeiros passos no caminho da minha perfeição, né? Mas eu preciso ficar feliz com esses passos que eu estou dando. E Eu tenho que fico, e trazer a fico. felicidade, né? Tem que trazer essa felicidade para dentro de mim e falar assim:
puxa vida, que legal, eu tô conseguindo andar passos de formiga, mas eu tô conseguindo andar, porque eu vivi, sei lá, 55 anos da minha vida sem perceber isso, mas nesses últimos 8 anos da minha vida, caramba, como tem sido bacana eu conseguir compreender realmente o que Jesus, realmente, vai, ou uma parte, né, do que Jesus falou e colocar em prática na minha vida, sabe? Ele nunca falou assim, em tal data você tem que ser tal coisa. Não, ele falou, seja tal coisa quando você puder. Eu estou entendendo isso. Né? Isso não é bacana? Trazer Com certeza. essa, essa visão de que estamos caminhando, né? Poxa, se fosse no passado, esse problema que eu estou passando agora teria me desesperado. Não sei se eu teria conseguido vencer. E, sei lá, a partir de agora, a partir de um determinado momento, eu comecei a aprender coisas novas e como isso tem me ajudado a vencer esse problema que eu estou vivenciando agora. Sabe? Isso tem que trazer alegria para a gente, sabe? E nos motivar a sermos cada vez melhores, cada vez mais diferentes, né? Quer falar alguma coisa, Juliana? Não. Não? Então tá bom. Quando alguém te magoa, seus pensamentos se fixam na raiva e na ofensa? Ou você consegue enxergar a dor e a imaturidade espiritual dessa pessoa? Eu vou ser sincero, Sim. Eu não eu, dou conta, não. eu me amarro na raiva e na, na raiva e na mágoa, viu? É claro, depois de passado um tempo, eu procuro enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Então, nisso eu fico feliz, né? Assim, tá bom, o fel ainda escorre pelo canto das bocas, mas logo, logo eu limpo com um guardanapo, né? E mando ver. E vocês? Como é que vocês estão? Vocês ainda ficam na raiva e na ofensa? Na Ou... ra- eu ficava muito na raiva, na ofensa, no rancor, no ressentimento. Eu ficava com aquela pessoa, não sabe, não, eu não podia ouvir, que eu ficava com ela, minava ela, eu minava a pessoa. Agora menos. O ressentimento, eu já trabalho mais. Eu já sei que não. Eu sei que também ficar a raiva, a mágoa de início não é bom também, mas eu sei que o ressentimento é pior ainda. E ficar com aquele Uhum. rancor, aquele ranço da pessoa é pior. Mas essa parte eu já estou trabalhando mais. Agora, a raiva de início, eu acho que ainda me cutuca, É, sabe? E ainda mexe comigo, assim. Depois, como a aos gente não pouquinhos, tem... vai passando. Mas de ficar com pena da pessoa, eu já tive esse pensamento em relação, assim, até mesmo foi o meu filho, que ele falou umas coisas para mim, que ele me provoca bastante, né? Que eu digo que ele me cutuca. E aí eu fiquei olhando para ele e falei, deixa para lá, não vale a pena. Eu fiquei pensando, eu falei assim, ele não está pronto ainda. Eu fiquei trabalhando isso comigo, nos meus pensamentos. Não, tá certo, tá tudo certo. Não adianta. Já estou começando a ter esse tipo de pensamento. É mais com ele ainda. Os outros ainda estou tentando trabalhar, mas com ele é mais. Acho que é porque é filho, a gente trabalha mais o filho. Os outros, a gente trabalha um pouco menos. Como a gente não tem um amor maior ainda, né? A gente precisa utilizar essa raiva como um alerta para a gente de que a gente não está tendo um amor maior. Então, quando a gente sentir raiva de alguém, quando a gente se sentir ofendido, a gente precisa lembrar desse dia aqui e falar assim: isso demonstra que eu não tenho amor maior. Como é que eu preciso ter amor? É claro, depois de passar, você sabe, morder os lábios, esse tipo de coisa, né? Tudinho. Ele falou assim: tá bom, como nessa situação eu posso exercitar o amor maior? E trabalha isso dentro de si. Então, a raiva não é de toda ruim.
sabendo utilizar ela a seu favor, ela é uma ferramenta de alerta para você. Tudo bem? Tudo Vamos bem. lá. Bem. Se você fosse hoje a cortesã da história de Buda, num momento de grande dor, que tipo de amor você gostaria de receber? O eros, condicional, ou o ágape, paciente e acolhedor? O último, com O certeza, ágape, né? né? Ágape. O ágape, né? Porque o eros, ele não se aproxima quando está com dor. Se você é uma pessoa que está passando por uma dor muito intensa, dificilmente você vai ter um eros ao teu lado. Vai ter um ágape. Não é verdade? E aí você é acolhido. Só fica ao seu lado quem tem o ágape. É só a É gente isso ter uma aí. dor de barriga, um problema de saúde, um problema que necessite, e aí de repente você está numa situação onde você acha que você tem muitos amigos É para verdade. sair, né? Como isso aconteceu comigo várias vezes, para sair, né? Aí você passa pelo aperto, que foi um aperto de saúde, e aí poucos, dava contar na mão. E isso eu utilizei com um aprendizado muito grande. Que aí realmente o padre Fábio de Mello, ele tem uma fala que ele coloca o seguinte: só fica com realmente do amor, do ágape, né, diante da sua inutilidade. Quando você não tem mais utilidade para servir para o outro, para a sociedade, né? Aquele que fica ao seu lado realmente É é isso o aí. amor ágape, né? É. E tudo isso serve para nos alertar de como estar do lado de uma pessoa que está na mesma situação, né? Que está numa situação ruim, né? A gente fazer para ela aquilo que a gente gostaria de receber. Não é resolver o problema da pessoa, não é isso, mas estar ao lado, né? E eu experimentei isso com vários, posso dizer que amigos meus, quando a Valéria desencarnou, porque eles estiveram, pessoas que eu não esperava, estiveram do meu lado simplesmente por estar, né? Um deles, inclusive, é, deixou a esposa no hospital com o pai que teve um problema no coração para ir no velório, para estar lá do meu lado. Então, ou seja, não precisava ter ido, né? Mas foi justamente para estar ao lado, né? E tudo isso a gente está falando, né, basicamente para a gente poder exercitar a nossa autotransformação, né? E a autotransformação, ele é um processo que para a gente inverter essa lógica, né? A gente se encher tanto de amor por nós mesmos que a gente vai transbordar esse amor. E a hora que a gente transborda esse amor flui para as outras pessoas sem a gente precisar fazer esforço. Ele flui, né? Não é a gente fazer pelas pessoas pela necessidade de fazer, sabe? Ah, não, sou espírita, sou cristão, eu aprendi que eu tenho que fazer a caridade, né? Eu vou atravessar a velhinha, coitada. A velhinha nem queria atravessar, mas eu atravessei a velhinha. Não, é a gente ter tanto amor dentro da gente que esse amor transborda de nós e banha a todos aqueles que estão à nossa volta, como Maria faz, né? Com todos nós, né? Ela transborda amor por nós e a gente se sente tocado por ela. Vamos lá. Você acredita que a sua vida autocentrada demais está gerando tédio, vazio interior ou solidão, como o texto afirma? Quais as atitudes práticas você pode mudar para descentrar-se? E a realidade, descentrar-se é você deixar que o egocentrismo fale menos, né? Por você.
Tem uma frase que diz o seguinte, né, que a solidão não é a falta de pessoas, mas a falta de conexão verdadeira causada pelo egocentrismo. É isso mesmo? O que vocês acham? Porque a Você pode solidão não estar é no meio. falta física. Porque você pode ter 10 do teu lado e se sentir Sozinho. sozinho. Então, na realidade, o que falta é a conexão com as pessoas, né? Uhum. Bom, vamos lá, estamos chegando ao final. O que você pode fazer hoje para transformar suas palavras, tornando-se mais bondosas e pacificadoras, as palavras, né? Refletindo o clima de paz e bondade do amor ágape. Ó, pensa assim nas conversas mais recentes que vocês tiveram. Você se envolveu em fofoca, críticas, julgamentos ou palavras ásperas? Ou suas palavras foram de consolo, encorajamento e perdão? Nós estamos falando de palavras, né? Da boca sai aquilo que existe no coração. Como é que tem sido as palavras, né? Tem sido melhores. Você sabe que quando a É isso Valéria aí. falou isso para mim, quando a Valéria falou isso para mim, eu já falei achar aqui uma vez e vou tornar a falar. Quando ela falou que a boca fala o que está cheio o coração. Nossa, aquilo me tocou tão fundo. Juro para vocês por Deus, que meu Deus, eu não tinha essa. Sabe quando você fala as coisas, muitas coisas, mas eu nunca imaginei que elas realmente saíssem do coração. E é verdade. Até no Evangelho tem uma passagem que fala também sobre isso, né? O Evangelho também fala. Eu falei, nossa, falei, como eu era ruim. Senhor, que ruindade, como eu era ruim, Jesus Cristo, quanta coisa eu falei. E olha, tudo isso saiu do meu coração. Eu falei, Jesus, não é Quem não possível. Eu fiquei falou, né, passada. Silvete? E quem não Fiquei falou? passada, Renata. Eu fiquei E quem não passada, falou, né? Se a chocada. gente for ver bem, eu sou uma pessoa que agora eu não sei mais brigar. Me trava, porque eu já me envolvi em muita discussão, que eu me arrependi e fiquei muito mal depois. Então, a minha defesa agora, tipo, eu não sei mais brigar. Eu fico muito mal, eu fico nervosa, eu fico, né, descompensada, mas assim, eu não falo. Isso não quer dizer que eu não pense, né? Mas eu não, pelo menos eu já consigo, tipo assim, não xingar, não, mas Verbalizar. assim, mas eu não sei brigar. A pessoa fala, nossa, você não sabe brigar, né? Eu falei, não sei mais brigar. Bom, pelo menos você parou de acumular dívida, não é isso? Sim, algum passinho eu dei, né? Não dei, pelo menos assim, já não me envolvo, deixa a pessoa falando sozinha, mas assim, carrego a vibração comigo e tal, e aí É. haja meditação, vibração para poder Mas quando eu me envolvia, que eu gritava, que eu respondia e achava no direito de dizer principalmente em casa, principalmente no ambiente familiar, que eu achava no direito de dizer as verdades, porque gostava de apontar, né? Era um desastre. Uhum. É. Mas mudar a qualidade das palavras, né? Já é um ato direto de autotransformação, sabe? Pessoas que gostam de falar muito palavrão, eliminar os palavrões, né? Que causa uma vibração mais densa, né? Esse tipo de Sim. coisa. Vamos lá, para a última. Refletindo sobre a filosofia espírita, como a ideia de reencarnação reforça a necessidade de amar o próximo de forma incondicional, o ágape. Como? Eu acho que Por quê? Pode porque falar. se eu amo o meu próximo, eu vou daqui embora
E se eu encontrar com ele do outro lado, vai estar tudo ok, ele não vai me perseguir e vou estar de bem com ele no outro plano. Eu acho que, pensando por esse lado, se eu amar as pessoas incondicionalmente, eu vou em paz. E elas vão em paz comigo também, ninguém vai me perseguir. Ninguém vai querer se E vingar de aquelas mim. pessoas que você nutre uma antipatia gratuita? Aí pega. E aí a reencarnação vem dizer isso, né? Porque pessoas que a gente tem antipatia gratuita são pessoas que, em outras encarnações, nós tivemos algum tipo de conflito, não é isso? E Sim, você amar aquela pessoa, e o amor aqui não significa você trazer o seu inimigo para dentro de casa, não é isso. É amar, é desejar o bem, orar pela pessoa para que ela esteja bem, tal, tal. Vai ajudar nos resgates dessas desavenças. Não é verdade? Porque amar aquela pessoa que a gente quer bem é fácil. O difícil é você amar sim. aquelas pessoas que você nutre algum tipo de Animosidade. isso, sabe? Aquela animosidade. Sabe quando você encontra a pessoa, você não fui com a cara dessa pessoa, né? É justamente essa Sim, pessoa que mas você tem que se esforçar em amar. Mas Fala, às filho. vezes você quebra a cara numa situação dessa. Eu me recordo bem que no meu primeiro ano de faculdade, quando entrei na faculdade de administração, eu tinha uma garota que falava assim: Nossa, não vou com a cara dela. Nossa, não sei por que ela nunca me fez nada, não vou com a cara. Ó, você quer saber? Ela ficou tão minha amiga. Eu sou madrinha dela de casamento até hoje, dela do marido que estão casados até hoje. Quebrei minha Então, cara com ela. Adoro, adoro. Assim, quando você encontra, é uma amigona, me convidou para madrinha. mas aí o que acontece, né? A gente não pode esquecer um monte de coisa. Primeiro, quando nós temos espíritos que são desafetos nossos e a gente encarna com o intuito de vencer essa animosidade, primeiro, quando a gente encontra pela primeira vez, e quando encontra as pessoas, no nosso ser vêm as vibrações que causaram a animosidade. Então a gente pode Entendi. sentir isso. Mas o convívio e mesmo as nossas conversas que a gente tem à noite com essas pessoas podem quebrar essa animosidade, né? E aí a gente vira amigo, ou seja, a gente venceu a dificuldade que a gente tinha no desafeto, né? Isso é importante para Entendi. nós. Isso faz a gente dar passos bons na nossa vida, né? Eu penso Gente, foi assim, isso. O que né? vocês acham? Oi, fala, Renata. Sérgio, meu atual modo de pensar. Se não der para quitar a dívida, pelo menos não vai gerar juros. Não cria situações para gerar juros, né? Então, tipo, não deu para ficar tão simpática assim, né? Mas pelo menos, tipo assim, não precisa complicar, né, o negócio, né? Eu, pelo menos, eu tô assim agora. Renata, não complica, aguenta, espera, reza, Essa foi boa, vibra, não Renata. complica. Não é verdade? Senão a gente vai sair com mais, além do que a gente já tem de dívidas, vai sair com mais juros. A Essa gente foi tem que muito fazer a oração boa. com amor incondicional, né? Não adianta eu fazer Exatamente. a oração, deixa eu orar por essa pessoa, porque vai ser mais um obsessor para minha vida que vai morrer antes de mim, né? Isso. Aí não vale, né? Aí não dá certo. Então tá bom, gente. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Eu achei que hoje foi mais difícil a conversa, hein? Semana passada foi mais Foi, né? leve. Hoje foi pesado. É, é que fala de uma coisa que a gente está muito longe de conquistar, né? Que é o amor verdadeiro, né? Está muito longe. Então fica mais difícil, porque mexe em feridas nossas, não feridas, vai. Sim, sim. Levanta a máscara, a gente vê a sombra, a gente abaixa a máscara rapidinho, arranja uma desculpa para o negócio, né? Aí vem outra E mexer pergunta, em levanta a feridas máscara de mesmo. novo, né? Então, é, a gente precisa, a gente precisa disso, né? Você sabe quando você tem um negócio que já lembrei. Você
tem um ferimento, aí você faz um curativo com esparadrapo, né? Sabe aquele esparadrapo que pega nos pelinhos do braço? Você tem que tirar aquilo, né? Você vai tirando devagarzinho para não doer tanto, mas dói, né? A hora que você tira todo esse esparadrapo, você fala assim, passou a dor, né? E a gente está mexendo no esparadrapo aqui, viu? Tá difícil de tirar esse esparadrapo, não é verdade? E dói. Tô Dói. passando um olhinho para ele não puxar tanto assim, com tanta força. Tô passando um olhinho. Vamos encerrar, gente, então? Podemos. Juliana, você faz o encerramento para a gente? Faço. Obrigado. E com o coração cheio de reflexões, de pensamentos, que a gente possa levar para o travesseiro, que a gente possa, no descanso físico, rever várias dessas perguntas e tirar um pouco desse peso que fica nas costas. E assim, agradecidos pela noite de hoje, vamos doar o que temos de bom no nosso coração. Nós estamos aqui também por Jesus. Então, que nós possamos liberar neste momento muito amor, muita alegria, fé, esperança, que a espiritualidade vai arrecadar, vai tirar de cada um de nós e levar para todos aqueles que necessitam. Nessas guerras que estão cada vez mais intensas, nos hospitais, onde doentes necessitam, principalmente de fé e esperança, nas catástrofes naturais, nas ruas, em todos os pontos onde tem um irmão nosso em sofrimento, que possa receber um alívio. E assim, agradecemos a equipe espiritual que esteve conosco, pedimos perdão por tantas máscaras que caem e que a gente se envergonha, mas isso faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso caminhar. Vamos, neste momento, enviando vibrações de muito amor para a Valéria, que ela receba de cada um de nós as flores que ela tanto amava, as gérberas que ela tanto ama. Receba, Valéria, com muito amor de todos nós. E assim, esperamos que na próxima semana estejamos reunidos para mais um assunto, para mais uma troca, mais um aprendizado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.